Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 126. Fernanda agradece o comparecimento de todos na feira de queijos artesanais e reitera que essa é uma oportunidade para conhecer os vários produtos produzidos nas redondezas. Santiago vai até o colégio e aguarda por Aurora. A madre a orienta a não ter ilusões. Aurora supõe que Bárbara deve ter falado com ele. A madre a confronta se confia em Bárbara. Aurora confessa que confia em Santiago, pois é um homem bom. Dolores, mãe de Érica, a aconselha a ser mais cuidadosa, pois ela elogia Fernanda o tempo todo para Franco. Aurora recebe Santiago em um quarto e ele se mostra frio o tempo todo. Aurora pergunta o que há. Santiago a confronta sobre o homem que Bárbara surpreendeu na cama. Aurora fica surpresa. Bárbara diz a Gonçalo que durante todos esses anos aprendeu a amar seus filhos e, portanto, já sabia que Liliana gravou o áudio de livre e espontânea vontade. Gonçalo fica chateado e diz que não conhece seus próprios filhos. Gonçalo lamenta que Liliana o pite por ficar com o sequestrador. Bárbara diz que Gonçalo não deve levar em consideração o que Liliana diz, pois ela não é certa de suas faculdades mentais. Impaciente com o silêncio de Aurora, Santiago a pressiona para que lhe diga quem foi o homem que se deitou com ela. Aurora mente e diz que se deitou com um desconhecido. Santiago diz que agora compreende porque a encontrou na beira da estrada. Santiago reitera que Aurora não queria uma carona, mas sim alguém que ficasse com ela. Aurora começa a chorar. Santiago diz que deveria ter se aproveitado dela e vai embora. Santiago deixa o colégio arrasado, se senta ao lado de um vaso com uma flor e começa a chorar. Bárbara diz a Gonçalo que não sabe que tipo de relação Liliana possui com Oregon e cogita a possibilidade de que esse sequestro seja um plano entre os dois, pois Liliana pode ter se apaixonado por ele. Bárbara reitera que os dois devem proteger o patrimônio dos Elizalde. Gonçalo concorda com Bárbara e diz que passará todos os seus bens para o nome dela o quanto antes. Fernanda leva Florzinha para casa e a confronta sobre o homem que esteve na Lactos e disse algo para Franco. Nervosa, Florzinha desconversa. Fernanda pergunta se Florzinha está omitindo algo. Nesse instante, Florzinha se lembra da ameaça de Bárbara para não contar nada. Priscila chega em casa e diz a Adriano que Fernanda e Franco não possuem nada e o instrui a contratar um detetive para que fique no encalço de Fernanda, pois ela não irá vigiá-la mais. Adriano fica em silêncio. A madre encontra a Aurora chorando em seu quarto e a questiona o que tem. A Aurora diz que quer morrer. Nesse instante, a madre começa a rezar o Pai Nosso. Na estrada, Santiago segue arrasado por não saber quem era o homem que a Aurora se deitou. Fernanda entra em seu quarto e encontra um ramalhete de flores. Adriano aparece e pega o ramalhete e lhe entrega. Fernanda agradece e diz que são lindas. Adriano diz que foi um estúpido e lhe pede perdão. Fernanda diz que irá colocar as flores em um vaso. Adriano a impede e diz que Tomásia está subindo com a champanhe para que eles comemorem o sucesso da feira de queijos artesanais. Fernanda diz que não tem nada para comemorar com ele, afinal ele sequer compareceu na feira para prestigiá-la. Fernanda enfatiza que isso só prova que suas coisas não lhe importam e o chama de egoísta. Adriano pergunta se ela já vai começar a se queixar. Fernanda o corrige e diz que irá terminar. Adriano não compreende, então Fernanda diz que está cansada. Adriano diz que também está cansado e a questiona se acha que foi fácil voltar para ela, tendo em vista que o casamento dos dois se tornou uma farsa e ainda por cima tem que dividi-la com Franco Santoro. Adriano reitera que Franco veio para roubar o que é dele. Fernanda diz que ninguém pode roubar aquilo que ele nunca teve. Fernanda reitera que não pode continuar com essa situação. Adriano a confronta se ela está apaixonada por Franco Santoro. Fernanda diz que mesmo se estivesse apaixonada por Franco, a relação entre os dois seria a mesma. Fernanda reitera que foi um erro se casar com Adriano. Adriano diz que Fernanda havia dito que o casamento era para a vida toda. Fernanda diz que pensava assim e reitera que tentou de todas as maneiras salvar seu casamento. Adriano diz que se Fernanda está pensando em divórcio, ele nunca dará. Franco entra no quarto de Steve e o surpreende fazendo as malas. Steve comunica que vai voltar para seu país. Franco diz que não irá impedi-lo, mas o confronta por suas razões. Steve explica que irá embora porque Vênus irá se casar com Camilo. Franco não compreende, então Steve conta que Vênus se casará com Camilo por despeito, afinal está apaixonada por ele. Franco diz que se Vênus está apaixonada por ele, ele não deveria ir embora. Steve explica que não tem chances com Vênus e não tem nada para oferecê-la. Eduardo diz que fugir não resolverá nada e o orienta a conversar com ela. Steve diz que não sabe o que dizer a uma mulher apaixonada. Nesse instante, Marina aparece no quarto e conta a Steve que Vênus está decidida a revelar toda a verdade de Lovely e a armação que inventaram. Franco e Steve ficam surpresos. No dia seguinte, Fernanda coloca a Flor contra a parede. Florzinha diz que Bárbara a ameaçou e caso conte algo, irá demiti-la. Lovely chega ao apartamento de Camilo e ele diz que está
ansioso pelo que ela tem para lhe contar. Vênus diz que os dois irão brindar por Lovely. Fernanda diz a Flor que não contará nada a Bárbara do que ela tem para lhe revelar. Flor conta que um homem muito simpático apareceu perguntando por ela, e Bárbara fez com que ele entrasse em sua sala. Florzinha reitera que minutos depois, ele saiu correndo da sala de Bárbara e, ao trombar com Franco na recepção, disse a ele para avisá-la que Adriano é um vigarista. Flor reitera que esse homem atende pelo nome de Rubens Vilazano. Nesse instante, Bárbara aparece na sala de Fernanda e é intimida por Florzinha estar ali. Fernanda diz a Bárbara que pediu a Flor que viesse até sua sala e a confronta se há algum problema nisso. Bárbara diz que precisa da ata da última reunião que tiveram. Flor sai imediatamente para pegar. Bárbara pergunta a Fernanda se Santiago entrou em contato com ela. Nesse instante, o telefone toca. Se trata de Santiago. Fernanda diz que quer conversar em particular com seu irmão. Sozinha, Fernanda pergunta a Santiago por Aurora. Santiago diz que a Aurora ficou no Colégio das Freiras e foi Bárbara que a encontrou. Fernanda diz que agora ela poderá explicar por que saiu daquela maneira. Deprimido, Santiago diz que aconteceram muitas coisas e que irá lhe contar à noite. Lovely diz a Camilo que quando ele se casar com ela, irá se casar com duas mulheres de uma vez. Camilo começa a dar gargalhadas. Lovely explica que uma é tímida e a outra ingênua. Camilo a confronta sobre a outra. Nesse instante, Lovely sai do personagem e diz que a outra não hesitará em lhe dar prazer. Bárbara diz a Fernanda que surpreendera o Gardenia atendendo o telefone da presidência. Fernanda diz que acha isso muito bom. Bárbara diz que Fernanda não pode tomar decisões sem consultá-los. Fernanda diz que Gardenia não é nenhuma estranha e questiona Gonçalo sobre isso. Gonçalo diz que concorda com a opinião de Bárbara e reitera que esse tipo de contratação depende do aval da família. Gardenia diz a Florzinha que se lhe contasse que existe alguém fingindo ser o que não é, ela ficaria de boca aberta. Florzinha fica curiosa. Érica entra em contato com Franco e lhe pede sua certidão de nascimento para o casamento. Franco se sente encurralado e diz que foi um erro ter aceitado se casar com Érica amando Fernanda. Bárbara comunica a Gonçalo que Eusébio já chegou. Fernando confronta o que o advogado veio fazer na Lactos. Gonçalo explica que fará a divisão de seus bens. Fernanda fica surpresa. Camilo diz que Lovely está misteriosa e a confronta se essas duas mulheres idênticas estão dentro dela. Lovely reitera que sim e o confronta o que quer que ela tire primeiro, o seu corpo ou a sua alma. Camilo deixa que ela decida. Então Vênus diz que Lovely não existe. Camilo a confronta sobre o que quer dizer com isso. Nesse instante a campainha toca. Camilo vai atender. Se trata de Steve que confronta Lovely sobre o que faz ali. Lovely fica surpresa